A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês nesse café da manhã com Jesus, que eu venho compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração. Peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações e juntos vamos semear a palavra de Deus. Eu fico muito feliz de você estar aqui todos os dias comigo, estudando a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus ela é vida, é viva e ela precisa ser estudada, né? Para que possamos entender de verdade aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Daniel 6, uma palavra bem conhecida que fala de Daniel na cova dos leões e que falou grandemente ao meu coração, né? E eu sei que vai falar também com vocês. Daniel 6, versículo 3, vai falar que, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel e não era desonesto nem negligente. A palavra nos fala, né, que eles procuraram acusar Daniel. E ali eles fazem um decreto, uma proibição, né, que durante 30 dias ninguém poderia orar. Daniel tinha uma rotina de oração, de orar 3 vezes ao dia, né? Daniel estava ali naquele lugar como escravo, mas ele nunca deixou de orar, né, a Deus, ele nunca deixou de a sua rotina. E ali, quando eles procuram algo para acusar Daniel, ele fazia tudo com muita excelência, né? Ele era um escravo, mas ele servia com excelência, né? Eles não acham, então eles resolvem fazer esse decreto para que acusassem Daniel, né? Para que Daniel não orasse, né? Eles queriam atingir Daniel de toda maneira, né? Então eles fazem ali aquele decreto. A palavra diz que o rei assina ali, o rei Dário, mas ele assina sem pensar. Ele não sabia do que estava sendo tramado ali, né, por aqueles homens. Mas aí ele assina aquele decreto. E aí Daniel, quando fica sabendo, né, desse decreto, que estava proibido em todo o reino, que ninguém poderia se dobrar, ninguém poderia orar durante 30 dias. Daniel, mesmo diante dessa proibição, ele nos mostra, né, um grande exemplo de caráter, né, cristão, de como devemos servir de maneira excelente e mesmo em situações difíceis, né? Daniel, ele, diante da proibição de orar, não intimidou a ele, e a sua convicção não era circunstancial, mas era a sua vida, né? A vida de Daniel era orar e glorificar ao Senhor, né? Ele tinha um prazer, ele amava estar ali junto com Deus. Daniel era um homem de intimidade com Deus, então a vida dele era aquilo, e ele não era movido por circunstâncias, mas sim porque aquilo era a vida dele. Ele estava ali, mesmo diante de algo tão perigoso para a sua vida, né? Colocando a sua vida em risco, que era ser jogado dentro de uma cova de leões para quem desobedecesse. E Daniel faz a sua escolha, né? Diz que Daniel não escolheu abrir mão de Deus, colocou que Daniel na cova dos leões. Ele só precisava abrir mão de orar por 30 dias. Então, orar sem ninguém saber, por 30 dias talvez ele poderia ter. Mas essa não foi a escolha de Daniel, né? Ele não quis fazer isso, né? Ele realmente continuou com a sua atitude, da mesma forma que ele sempre fez, orando de janelas abertas, sem esconder nada de ninguém. Daniel confiou no Senhor, né? Ele continuou a orar a Deus,
né? Que nós aprendemos com essa palavra, meus irmãos, né? Que Daniel é uma inspiração para quem deseja ser fiel, para quem não abre mão das suas convicções, né? Ali, Daniel teve o favor do rei, né? Quando o rei suscitou que ele fosse um desses supervisores, né? Colocado ali. Mas ali despertou a inveja dos seus inimigos, porque Daniel fazia tudo com muita excelência. E eles queriam de toda maneira tirar Daniel, né? E eles fizeram ali uma varredura na vida de Daniel, não encontraram nada. Daniel foi para a cova dos leões, porque Daniel, ele não abriu mão de orar, né? Eu acredito que Daniel possa ter medo, sim, né? Mesmo a gente orando, mesmo a gente confiando, a gente é ser humano e nós vamos sentir medo, sim, das situações. E provavelmente Daniel também teve medo. Eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas, né? Por mais que seja difícil a situação, que nós estejamos com medo, né? Somos seres humanos, nós temos medo, sim. Mas que possamos aprender como Daniel, a confiar, a ter fé, que Deus está no controle de todas as situações, né? Que possamos acalmar o nosso coração. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, né? Que por mais que passamos por problemas e enfermidades, mas Deus está no controle de toda a situação. Assim eu creio, né? Essa palavra que falou grandemente no meu coração, esses dias foram uns dias bem cansativos, e que tenho estado muito cansada, passando por algumas enfermidades também, e que mesmo diante de tudo isso, né, essa palavra falou comigo que mesmo eu passando por essa enfermidade, por enfermidades, mas que Deus está comigo, né? Medo nós temos porque nós somos seres humanos, mas que nós possamos aprender como Daniel, a confiar em Deus, a ter fé, que Deus está no controle de todas as coisas, né? E foi isso que aconteceu com Daniel, né? Ele não abriu mão da intimidade, né? Às vezes nós estamos cansados. Ontem foi um dia que eu não consegui gravar. Eu li a palavra e foi essa palavra ontem, sábado. E todo dia eu leio a palavra e eu já gravo. Eu estudo a palavra e gravo. Mas hoje eu tô com a palavra de ontem ainda. A palavra que Deus falou comigo ontem, eu li. Hoje eu consegui estudar ela e gravar ela hoje, né? Porque eu estava muito cansada, vinha de uma semana muito cansada, que estive enferma, né? Mas graças a Deus já estou sendo medicada, sendo encaminhada, fazendo os devidos protocolos, né? Para ser cuidada. Mas isso me deixou bem cansada, né? E com a rotina da casa, dos filhos, de tudo, me senti muito cansada. Mas sempre conversando com meu paizinho querido e amado, sabendo que ele estava no controle de todas as coisas. E o Senhor tem cuidado de todas as coisas, né? Mas por muitas das vezes nós vamos ser desafiados, às vezes pelo cansaço, pela rotina pesada, pelo trabalho. Às vezes nem precisa estar diante de uma situação de morte, como Daniel estava, né? De que se orasse seria jogado na cova dos leões. Mas que muitas das vezes a gente abre mão, né? A gente não está nem sobre um decreto desse de ser lançado na cova dos leões, mas às vezes a gente abre mão de orar só pelo sono, pela preguiça, né? Isso já é suficiente para tirar a gente da presença de Deus, muitas das vezes. Mas que nós aprendemos com a palavra de Daniel que a gente não vem abrir mão, né, da oração por nada, né, que a gente não venha abrir mão, mas que a gente venha vencer a preguiça, que a gente venha vencer o sono, mesmo diante de uma enfermidade, mas que a gente se esforce, né, onde você estiver, converse com Deus, né, mas que nós não venhamos perder essa intimidade com Deus, né? Quem sabe se Daniel tivesse esses 30 dias sem orar, né? Daniel poderia até não ter morrido, né? Ter morrido porque ele ia ficar 30 dias sem orar, ele não ia ser jogado na cova dos leões. Mas ele poderia ter morrido espiritualmente, né? Quando nós cessamos de orar, nós morremos espiritualmente, porque há um relacionamento,
né? O que Deus quer ter conosco é intimidade, é relacionamento, né? E tudo que o inimigo quer é nos afastar de Deus. Tudo que o inimigo quer é que a gente não ore, que a gente não leia a palavra, que a gente não estude a palavra. Ele quer nos afastar de Deus a todo momento. E foi isso que aconteceu com Daniel, né? Que os inimigos queriam afastar Daniel de Deus, porque se Daniel deixasse de orar, ele estaria perdendo ali a sua intimidade com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas que nós não venhamos nos amedrontar, mas que devemos ter força e coragem. Daniel é um exemplo de força e coragem, de fé em Deus, que mesmo diante de decretos, de situações difíceis, há adversidades, mas que a gente não venha deixar de orar, de ter esse nosso momento com Deus, de estar lendo a palavra, de estar estudando a palavra, de estar orando, conversando com Deus. Não abra mão, vença a preguiça, vença o cansaço, mas não deixe de ler a palavra, não deixe de orar, não deixe de, às vezes, estar assistindo um vídeo que vai edificar a tua vida, um vídeo desse, né? Às vezes vai edificar a sua vida, a sua fé, né? Não deixe que o inimigo venha te enganar e venha te tirar, te roubar desse lugar, desse seu momento com Deus. Não abra mão da sua intimidade com Deus. E Daniel ali, ele não abriu mão da intimidade dele com Deus, né? Nos mostra que diante, lá no versículo 20, né, que o rei, ele ficou a noite toda inquieto, ele não conseguiu dormir, né, e ali ele vai até a cova dos leões, chama por Daniel em alta voz, no versículo 20, né, com a voz de aflição. E Daniel responde ali no versículo 21, né, dizendo: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Né? E ali o nome do Senhor foi glorificado, nome de Deus, porque Daniel foi livrado, né? Daqueles leões. Deus cuidou, Deus enviou um anjo e Daniel estava lá na cova. Ele foi para a cova, mas Deus foi para a cova junto com Daniel, né? Que diante das tuas enfermidades, dos problemas, dos momentos difíceis que você passa, Deus às vezes não vai nos livrar, mas Ele vai passar junto com a gente, vai estar cuidando, e o nome dele será glorificado, né? E o rei se alegrou, diz no versículo 23, e ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões, né? E ali foi feito um decreto, né, que todos iam se dobrar ao Deus de Daniel, né? Todos iam se dobrar ao Deus de Daniel. E Daniel honrou o nome de Deus através da sua vida. Daniel deu testemunho de um verdadeiro cristão, cheio de fé e coragem. Coragem dada por Deus e fé, né, no Senhor, nosso Deus. Que esta palavra tenha abençoado a sua vida, como abençoou a minha, falou grandemente ao meu coração, porque aquilo que Deus fala comigo, eu passo para você, né? Eu compartilho, né? Eu não deixo nada parado em mim, eu quero logo compartilhar, para que você também cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus, né? A palavra de Deus transforma vidas, ela transformou a minha, e eu creio que vai transformar a tua também, amém? Que Deus abençoe. Se assim Deus permitir, amanhã eu estarei aqui de volta. Que você possa ter um domingo abençoado por Deus e cheio da presença dele. Deus te ama e eu também.